Jesus, eu quero trazer uma mensagem da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos corações de todos aqueles, não somente os irmãos que já estão no Senhor, mas também aqueles que um dia, através da palavra do Senhor, também se tornarão irmãos, filhos do mesmo reino. A Bíblia nos mostra no livro de Mateus, capítulo número 3, começando no versículo número 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Aleluia, glória a Jesus. Vejam, irmãos, João Batista, como diz a Bíblia, apareceu no deserto da Judeia pregando a mensagem do arrependimento, pregando que o povo se arrependesse. Pregava João que o povo se convertesse para que pudessem experimentar o reino dos céus. Mas eu quero dizer que João pregava a um povo religioso. João não pregava aos gentios. E João pregava aos judeus que tinham uma religião, que adoravam a Deus. João pregava a um povo que fazia serviços louváveis a Deus. Mas João veio e diz a eles: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Por quê? Porque aquele povo ia para a religião, servia a Deus, fazia serviços a Deus, faziam orações, invocavam a Deus, adoravam a Deus, mas não conheciam a Deus. Jesus Cristo se referiu a essa adoração que era feita, glória a Jesus, no templo em Jerusalém, a homens e mulheres que não conheciam a Deus. Vós adorais o que não conheceis. Sim, Jesus disse à mulher samaritana: nem em Jerusalém, nem no monte adorareis o Pai, mas sim em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, disse o Senhor. Agora, antes de Jesus, João repreende aquele povo religioso, aconselhando eles para que se arrependessem. Eu quero te dizer, naquele tempo, aleluia, esta mensagem não havia caído muito bem para os religiosos fanáticos extremistas que achavam que conheciam a Deus, mas não conheciam. Por isso João disse: arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E ele disse que se vocês não se arrependerem, vocês serão cortados. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançado no fogo do inferno. Veja, há um povo religioso, mas não conheciam a Deus. E a história se repete hoje. Hoje a história se repete. O povo vai para a igreja, o povo adora a Deus, o povo invoca Jesus, o povo tem o nome de cristão, o povo tem o nome de pertencer a uma igreja, mas ainda assim o povo não conhece a Deus. Por que as pessoas não conhecem a Deus? Porque as pessoas nunca se arrependeram. Porque um homem que se arrependeu vive em novidade de vida. Um homem que se arrependeu anda no temor de Deus. Um homem que se arrependeu anda na santidade. Um homem que se arrependeu nasceu de novo. Um homem que se arrependeu já não vive na carne, mas vive no espírito. Mas esta geração é semelhante à geração, glória a Deus, aleluia, dos israelitas no tempo de João Batista. Eles pertenciam a uma religião. Uns eram fariseus, outros eram saduceus, outros pertenciam a outras classes, outros eram, glória a Jesus, escribas, outros eram sacerdotes, outros eram levitas. Mas o povo continuava em pecado, mesmo servindo a Deus, mesmo adorando a Deus. E assim João veio e disse: olha, até dessas pedras Deus vai suscitar filhos para Abraão.
Por quê? Porque aqueles religiosos diziam que eram filhos de Abraão, e os filhos de Abraão são filhos de Deus. Mas João disse: não, não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viveriam em santidade. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seriam nascidos de novo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês poderiam ter frutos dignos de arrependimento. Agora que vocês são ímpios, sustentando que sois filhos de Abraão, eu quero vos dizer, dizia João, até dessas pedras o Pai, Deus, vai suscitar filhos para Abraão. Glória a Jesus. E essa geração é mais pecaminosa do que a geração, aleluia, de Israel, do que a nação israelita. As pessoas pertencem a uma igreja, invocam a Deus, creiam que conhecem a Deus, falam da fé, conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem a Deus. É possível conhecer a palavra de Deus e não conhecer a Deus. Como assim? Se Jesus é a própria palavra, sim, tenho que conhecer a palavra na letra e tenho que conhecer a palavra no espírito. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado não é carne, é espírito e vida. Jesus disse: a carne para nada aproveita, somente o espírito é que vivifica. Por isso há uma necessidade do arrependimento, há uma necessidade que as pessoas se arrependam para produzirem frutos dignos de arrependimento, para andarem na justiça, para andarem em santidade, para andarem no temor de Deus, porque assim está escrito: sem a santidade ninguém verá Deus. Vocês podem dizer que pertencem a uma igreja, eles também diziam isso: somos filhos de Abraão. Eles também sustentavam isso: somos filhos de Abraão. E João os repreendeu e disse: não presumais em vós mesmo que somos filhos de Abraão, porque até destas pedras, glória a Jesus, Deus vai suscitar filhos de Abraão. O mesmo Jesus repreendeu aqueles que pertenciam a uma igreja, se for nos nossos dias, então uma religião. Não, ele disse: vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu estou a vir de Deus. E aqueles, aleluia, pecadores, israelitas, judeus, continuavam a sustentar, glória a Jesus, que eram filhos de Deus, mesmo vivendo em pecado. Jesus disse: aqueles que cometem pecado são servos de pecado, e o servo não vai permanecer em casa, o servo vai ser expulso, o escravo será expulso da casa, a casa que se chama reino de Deus, mas os filhos vão permanecer em casa. Mas não se esqueçam, Deus já enviou o seu Filho unigênito, Deus já enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mesmo Filho disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa ser liberto do pecado. A maior libertação, glória a Jesus, que existe no homem, ou que deve acontecer no homem, é a libertação do pecado. Se o homem for liberto do pecado, ele está salvo. Mas se o homem não for liberto do pecado, ele é servo do pecado, e o servo não vai permanecer no reino de Deus, porque assim está escrito: o sceptro da impiedade não vai permanecer ao lado do justo, para que o justo não toque e cometa iniquidade. Sim, o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Na cidade santa, no céu, sim, não vai entrar pecadores, não vai entrar cananitas. Por isso o povo precisa se arrepender, o povo precisa nascer de novo, o povo precisa conhecer a Deus. Aleluia. E ninguém vai conhecer a Deus senão pelo novo nascimento. E ninguém vai nascer de novo senão por Jesus Cristo, crendo de todo o coração. Mas eu vejo um povo que crê com os lábios, e Jesus reprovou essa fé, essa invocação, essa adoração, esta honra. Vocês me honram com os lábios, mas vosso coração estão longe de mim, estão longe de Deus. Precisamos amar a Deus de todo o coração. Não é somente crer. Todo aquele que crê de coração amará também de coração, e todo aquele que amou Deus será amado de Deus, e todo aquele que é amado de Deus terá Deus dentro de si mesmo, porque Jesus disse: nós viremos e faremos morada naquele que amou o Pai.
Oh, aleluia, essa é a verdade, o verdadeiro evangelho, a mensagem, aleluia, do reino dos céus, que consiste, aleluia, em transformação de homens, em regeneração. Glória a Jesus. Em Adão todos pecaram, em Adão todos foram destituídos da glória de Deus, em Adão todos morreram, mas agora veio o segundo Adão, Jesus, o Filho de Deus. Se você crer nele, se você o amar, se você obedecer a sua palavra, você será nova criatura. E se você se tornar uma nova criatura, você está livre, você está salvo da condenação do inferno. Sim, lembre-se que o inferno foi feito para o homem. O Senhor não fez o homem para ser lançado no inferno, nem o inferno foi feito para receber homens, mas por causa das prevaricações, assim como falou Enoque, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, que o Senhor viria. Está vindo o Senhor para vir julgar todos os pecadores por todo tipo de pecado que cometeram e todas as blasfêmias e ofensas que lançaram contra ele. E o Senhor está